Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos falar a respeito hoje, da importância não apenas de consumir literatura, mas de ficção em geral, né? Bom, por que né, a importância de consumir esse tipo de conteúdo é tão... Bom, pelo menos na minha perspectiva é tão valiosa pelo seguinte ponto. Lhe dá perspectiva, lhe dá pontos de referência, lhe dá formas de extrapolar pensamentos que normalmente não são possíveis. Esse é o valor real de ficção em geral, de literatura também. Em particular, eu gosto muito de ficção científica, porque te dá abertura para você pensar sobre cenários que normalmente ficam reservados à impossibilidade total, né? E dá para fazer um bocado de críticas também nisso, dá para usar exemplos e usar metáforas que vão tão mais a fundo do que parecem ser, porque você consegue usar o simbolismo até mesmo que toca nas feridas que você não pode fazer de forma aberta. Você, com sutilidade, você consegue alcançar pontos que normalmente jamais com qualquer texto fundamentado na realidade material que nós vivemos, no nosso contexto, é possível fazer sem sofrer repercussões negativas. E as maiores críticas na sociedade, elas geralmente vêm dessa forma, né? Elas são expressas exatamente dessa maneira que elas vêm de forma metafórica mesmo. E por isso são tão inteligentes, né? Porque elas precisam. Elas podem ser contextualizadas de forma que enriquece, que atrai sua atenção, elas captura o seu interesse de forma inteligente e te entreter ao mesmo tempo. E esse é um valor também. Além do que realmente expande sua mente no sentido de que você pode vir a se conectar com conceitos e coisas, você realmente se abre a possibilidades que antes nunca nem sequer seriam consideradas através de algo que é um tanto prazeroso a maioria das vezes. No meu caso, eu amo ler, é uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias. Eu acho que tem até livros na beira da minha cama que eu leio todos os dias antes de dormir, um exercício diário. E não há prejuízo nisso, né? Isso vale para todos os tipos de mídia. Eu colocaria que hoje mais do que nunca com a cultura pop sendo tão difundida, já passou a época no qual consumir esse tipo de coisa, ser nerd, entre aspas, era algo negativo. Hoje é algo positivo. Hoje, se alguém que lê, que acompanha coisas que tem interesse real por coisas que fogem da norma, é algo que, diferente do passado, é visto com bons olhos, porque se entende que isso é meio que uma forma de autodidatismo, se você for pensar a respeito, dado que, querendo ou não, você se desenvolve, mesmo que não pareça alguém que lê o tempo todo, mesmo que seja puramente ficção, ainda assim vai estar muito melhor intelectualmente do que alguém que não toca em um livro que só vê televisão. Se você muda isso, se você cria um equilíbrio, se você tem um pouquinho mais de disciplina e só equilibra, por exemplo, você lê coisas que te agregam minimamente e coisas que são prazerosas, através de uma disciplina verdadeira, aí você meio que quebra o jogo no qual você está no caminho de desenvolvimento pessoal contínuo. E isso é muito fácil de se construir, né? Uma disciplina básica de leitura já te leva a esse caminho. Se você for pensar, tem N outras formas de cair na mesma situação no qual você agrega coisa que você gosta a um aprendizado, essa postura de autodidata real, e você vai ser alguém que está sempre se reinventando, você vai estar sempre adquirindo novas habilidades, sempre crescendo e evoluindo de fato, né? Cada dia vai ser um passo dado, cada dia um novo passo é dado em uma direção no qual você vai estar sempre melhor do que o anterior. E assim, isso é meio que visível, porque pessoas que têm esse tipo de disciplina naturalmente se destacam, né? E é uma coisa para sempre se pensar a respeito, o que você pode fazer que vai te destacar no meio que você tá. Seja lá o que for, algo pequeno ou grande, não importa. O importante é todos os dias você estar realmente aberto a fazer isso. Isso que eu coloco que é o valor de você realmente ver. E, além disso, também te dá ideias, né? Criatividade é explorada nesse sentido. Porque assim, para pra pensar quantas invenções que nós temos hoje que não foram diretamente extraídas de Star Trek, por exemplo. O celular, sei lá, é algo clássico, né? Meios de comunicação. E até a questão das impressoras 3D, que inevitavelmente a gente vai ter um replicador. É algo que é uma tecnologia que vai surgir eventualmente, porque a ideia foi plantada, né? Então é natural.
como outras coisas também que vão surgir dado o tempo suficiente e que o fundamento tecnológico seja estabelecido, né? Porque, na verdade, a gente já tem o modelo teórico para muita coisa hiper avançada, se você for realmente pesquisar, né? O conceito em si está pronto, falta que a ciência material e que isso se torne comercialmente viável bastante para que alguém possa produzir isso em escala grande o bastante para que a pessoa comum tenha acesso. Mas já existe um bocado de coisa super interessante que simplesmente não está aberto ao público. Mas de fato existe. E eu recomendaria que uma pesquisa sobre artigos científicos que vão nessa direção seja feita para que possa contextualizar isso, pois existem exemplos de mega estruturas teorizadas já por nós mesmos que poderiam vir a ser construídas, mas que requerem metamateriais que ainda não são existentes, porque a gente precisaria realmente de uma ciência material um pouco mais avançada para que isso tudo possa tomar forma, né? Isso é um exemplo básico. Tem tantas outras coisas, por exemplo, manipulação genética é uma coisa que já acontece nos dias de hoje, apesar de não ser tão aberto, mas acontece, já se tem até manipulação de genes que aumentam a inteligência das pessoas, que foi descoberto por acidente pelos chineses. Então, assim, acidente entre aspas, isso é debatível, mas o ponto é, existe um valor em você se realmente adentrar a fundo em qualquer coisa que desperte seu interesse, porque aquilo te torna alguém mais interessante lá no fundo, alguém que às vezes, eu vou dar um exemplo aqui hoje, às vezes pode parecer um pouco ridículo, mas alguém que vê anime demais, por exemplo, pode parecer ridículo, mas se você viu de forma consistente anime, sei lá, pelos 5 anos, pelos últimos 5 anos, chance são que você tem um japonês pelo menos no nível intermediário. Isso, querendo ou não, é uma habilidade valiosa, mesmo que não pareça. Você se propôs a estudar, talvez, o kanji, realmente estudou a língua um pouquinho mais, talvez o avançado, talvez até fluente, se você realmente se propôs a estudar. Mas mesmo que você nunca estudou, você já tem a fundação que se você chegar a estudar, você já tem uma nova habilidade. E isso vale para outras coisas também, no sentido assim, filosófico da coisa. Alguém que viu uma das grandes obras, certamente foi tocado, foi levado a reflexões curiosas sobre a própria vida, vendo coisas que tocaram no seu íntimo, assim. Eu acho que eu daria o exemplo clássico de One Piece, por exemplo, que aborda tantos temas riquíssimos, seja o mangá ou o próprio anime, e de forma bem sutil o autor consegue jogar críticas sociais pesadíssimas ali, e você não vê um feedback negativo para ele. É claro, ele também não está inserido no nosso contexto, mas a forma como ele aborda de forma super inteligente tópicos incrivelmente delicados mostra a genialidade da pessoa, né? E o sucesso da obra em questão, e que é natural reflete isso, né? Enquanto os quadrinhos tradicionais estão em decadência, os mangás sobem cada vez mais. É exatamente por isso, porque não tem essa trava em ser crítico ao que traz problemas no mundo real, né? Isso vale para outras obras também, que eu recomendaria a leitura para todos. Mas isso é só um exemplo. No meu caso, eu prefiro livros, apesar de eu sim ser gostado também desse tipo de coisa, de animes e mangás. Mas é um exemplo que também não deve ser jogado fora, porque, assim, é necessário ser objetivo e realista sobre a coisa. Por mais que uma coisa possa parecer que não agregue valor, é que às vezes a perspectiva inadequada foi usada para pensar sobre aquilo. Pois não existe prejuízo algum em aprender algo novo. Uma vez eu ouvi um termo que me incomodou. Uma pessoa falou que existe essa coisa chamada obesidade mental, que a pessoa fica adquirindo informação demais e não usa. Eu comecei a rir porque é tão ridículo esse conceito. Na verdade, não existe prejuízo jamais em aprender nada, mesmo que você nunca vá usar. Por quê? Mesmo que você não vá aplicar o conceito, aquilo te dá referência, te dá uma forma de pensar nova que, mesmo que jamais seja usado, o caminho foi estabelecido na sua mente através da informação. Sua consciência foi meio que expandida ali. Então, se essa situação se apresentar, você tem aquela ferramenta. De contrário de que se você nunca tivesse, talvez, entrado em contato com aquilo, você jamais nem sequer poderia considerar. E esse é o valor de realmente você entrar, às vezes, em contato com o que pode parecer absurdo. Por quê? O absurdo, às vezes, é o caminho que ninguém pensa. É o caminho do preguiçoso, entre aspas, que foge da norma e não reinventa a roda. Ele usa, às vezes, o meio existente ali, simplesmente para passar na frente de todo mundo. Porque no anseio em tentar não fazer o que todo mundo assume que deve ser feito, assim como uma obrigação, como obrigatório, você pula o sistema, pula
a problemática toda e você cria uma solução direta. Bom, meio que mágica, entre aspas, mas não tem nada de mágico, é só um pensamento fora da caixa. Esse é o ideia, esse é talvez o real valor, colocar assim nesses termos. Consumir esse tipo de conteúdo te dá uma habilidade maior de pensar fora da caixa, porque esse tipo de coisa já é pensar fora da caixa. Na verdade, você está treinando seu cérebro a ver coisas, a resolver problemas com soluções não convencionais. Mas isso é claro, se você realmente absorver informação, se você ler aquilo e pensar também, né? Porque não é só consumir informação. Tem esse problema também, não é só consumir informação, é de fato se refletir sobre aquilo. E ponderar sobre como você pode usar. É claro que não, como eu disse, não tem prejuízo, mas a real utilidade nasce, ela vai se manifestar nos seus pequenos atos quando você de fato para e reflete sobre aquilo. Porque quando você se reflete sobre aquilo, você vai estar de fato exercitando a mente, né? E assim, o caminho que já existe, ele pode se tornar um hábito, né? Porque através da repetição que você cria hábitos, toda essa questão de neurológica da coisa, né? Que é também um bocado interessante de se pensar a respeito, porque é uma coisa que você consegue de forma intencional manipular para ter resultados também se você for estudar isso a fundo e buscar realmente entender, né? Porque é um mecanismo sim entendido pode ser reproduzido e utilizado para o seu benefício, é algo lógico e claro também. Mas esse eu colocaria como o valor real, né? É que realmente te instiga, te leva inevitavelmente a pensar fora da caixa. E nos dias de hoje não tem nada mais valioso do que isso, porque pessoas que pensam como todo mundo já existem aos montes por aí. Mas uma pessoa que tem a habilidade mínima de pensar fora dos moldes pré-estabelecidos e que de fato consegue criar soluções a partir disso, é alguém que vai ser requisitado em qualquer área, não importa onde você esteja. E alguém que, ainda mais que consegue agregar valor a outras pessoas através disso, é alguém que tem o alicerce para ser muito bem sucedido em qualquer coisa que for fazer, seja empreender ou um emprego tradicional, ou até mesmo criar coisas, né? Porque não tem nada mais valioso do que pessoas que criam soluções, né, não convencionais. E é isso que é o que acaba distinguindo, às vezes, quem realmente cria valor em escala, sabe, que chega na casa dos bilhões, por exemplo, se for pegar a bibliografia. São pessoas que veem problemas, criam soluções não convencionais que estão escaláveis e uma vez que resolvem aquilo, criam um sistema, vendem aquilo e ganham dinheiro infinito, basicamente. Mas bom, essa é a reflexão diária de hoje que eu deixo com vocês. E se vocês gostaram do vídeo, claro, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, se você está colaborando. Bom, a gente se vê na próxima reflexão. Até!